aí, a gente chega nas incidências. O que é isso? Basicamente, é a forma que o raio vai incidir no corpo do paciente, né? A gente vai ver que existem vários tipos de incidência, certo? Que elas podem até mesmo ser chamadas de rotinas. Por exemplo, eu tenho rotina de abdômen, rotina de tórax, rotina de órbita, rotina de pelve, rotina de fêmur. E elas vão ser úteis a depender do que o meu paciente está tendo. Se meu paciente tem uma fratura, ele tem algum problema pulmonar, e só assim eu vou ver qual é a incidência que vai ser melhor para avaliar a condição do meu paciente, certo? E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês as que são mais comentadas, né? Que são as incidências de tórax e as incidências de abdômen, tá? Aqui, como eu falei para vocês, aquela imagem que a gente viu anteriormente, que era um raio-x de tórax, né? Incidência póstero anterior. E o que era que significava isso? Basicamente aqui é o mural, né, de Buck, aqui é a ampola, aqui o colimador, a luzinha do colimador, que está demonstrando que os raios estão entrando posteriormente e atingindo o filme radiográfico anteriormente. Então, basicamente, a incidência ela recebe o nome da forma que os raios estão adentrando e incidindo no corpo humano. Então, aqui é um raio-x de tórax póstero anterior, porque os raios entraram posteriormente e atingiram o filme anteriormente, certo? Qual é a importância? Por que ele é o mais utilizado em tórax? Porque a gente tem que lembrar daquela coisa de magnificação de sombra, né? Aquele jogo de sombra. Quando eu tenho um objeto e eu coloco uma luz muito próxima a ele, eu tenho uma desconfiguração dessa sombra, né? Eu vou ter uma sombra que vai estar muito maior do que aquele objeto realmente é. Então, quando eu tenho o tórax próximo ao filme radiográfico, eu evito que eu tenha uma magnificação, no caso do tórax, do coração, né? Então, eu vou ter uma imagem que ela é mais fidedigna da anatomia normal ali do tórax. Porque a partir do momento que eu tenho uma magnificação do coração, eu nem consigo ver se aquele coração ele está, por exemplo, com a cardiomegalia, assim como eu impeço a vista de outras estruturas que estão ali próximas, como, por exemplo, a língula, o lobo médio do pulmão, entendeu? E aí eu não consigo avaliar bem se aquele exame de tórax, certo? Por isso que ele é o de escolha. E, além disso, eu consigo fazer manobras, né? Você vê aqui que ele está com os braços posicionados de forma que eu tire a escápula do meu foco, né? Porque se eu não fizer um exame bem, deixar as escápulas assim contraídas, né? Ela vai ficar no meio aqui do pulmão. E aí eu não vou conseguir avaliar bem esse pulmão também, certo? A outra incidência que a gente tem é exatamente a anteroposterior, que é exatamente o inverso, né, da póstero anterior. Aqui os raios estão entrando anteriormente, certo? No tórax do paciente, e atingindo ali o filme radiográfico posteriormente. E aqui eu já vou ter aquele problema, né? Você vê assim uma imagem dessa e pensa, putz, o paciente está com cardiomegalia. Que será que esse paciente tem um ICC, uma doença de Chagas? Ele não. Olha aqui como o tórax dele, né? Comparado a esse que está bem assim expandido, esse aqui está pouco. Será que ele tem alguma doença pulmonar? E não, é só porque é uma incidência anteroposterior e isso é só por conta da forma que o exame foi realizado, entendeu? Isso aqui a gente só utiliza mesmo quando o paciente está acamado e ele está ali na UTI, né? Vocês viram, eu mostrei para vocês o raio-x móvel, e que ele realmente não vai conseguir ficar em ortostase para fazer um PA. E aí, por exemplo, ele é muito utilizado, tipo, quando passa um acesso, né? Um paciente está na UTI e vê se um acesso tá mesmo no local, né? Ou então ele passou uma sonda para ver se essa sonda tá realmente no esôfago, mais coisas assim, né? Porque tudo isso tem que ser avaliado por radiografia também, mas para fins diagnósticos mesmo, que é mais utilizada é o PA. E a outra incidência que a gente tem é a de perfil, que é exatamente com o paciente de lado, né? Os raios estão incidindo na região lateral do tórax. Aqui vocês estão vendo que ele está com o lado esquerdo, próximo ao mural, né? E os raios estão incidindo do lado direito. Isso é aquela mesma ideia do PA. Se eu fico do lado esquerdo, né? Lembrar o que é que está ali do lado esquerdo? O coração. Então, eu evito também essa magnificação do coração.
E aí é muito importante você sempre pedir perfil IPA, a gente vai ver mais lá na frente por quê, mas sempre é pedido, a gente nunca pede só uma incidência, certo? A gente sempre pede 2, 3, a depender do que eu falei, né? O que é que aquele paciente tem, o que é que eu estou suspeitando. E aí também eu tenho incidências, né, de abdômen. Eu trouxe aqui as mais comuns, que é a incidência antero-posterior em ortostase. A gente viu aquela mesma ideia. Antero-posterior, por quê? Porque os raios estão entrando anteriormente e atingindo o filme posteriormente. E ortostase, porque o paciente está em pé. Aqui a gente vê que no exame, né, aqui é um exame normal também, certo? Tem uma pequena escoliose, né, mas é normal. E aí, aqui a gente vê que a diferença do ortostase para o decúbito, que vai ser o próximo, é que eu consigo visualizar um pouco mais da região torácica, né? Você vê que eu tenho aqui o finzinho do coração, vejo o diafragma, vejo os lobos inferiores do pulmão, certo? Aqui, para quem está não se mexe mais inferiores, né? Isso aqui é normal, isso aqui é a bolha gástrica, certo? Aqui a gente também vê um pouquinho de gás no intestino, que é normal, ver, assim, quantidades pequenas de gás no intestino é totalmente normal, né? O que é patológico, a gente vai ver em outras partes dos ciclos, é quando eu tenho uma quantidade, assim, aberrante, né, de gás ali, de extensão, certo? Mas aqui é um exame normal. E aqui eu já vou ter o antero posterior em decúbito dorsal. Os raios entrando anteriormente, incidindo o filme radiográfico posteriormente, a paciente está em decúbito dorsal. E aqui, ó, você já vê a diferença, que eu não vejo tanto o meu tórax, né? Eu vejo aqui um pouquinho do fígado ainda, mas está até um pouco cortado, e eu já ganho uma visualização melhor da pelve. Por que é que isso é importante? Porque eu consigo ver mais as minhas alças intestinais, que vão estar mais ali na região do hipogastro, da fossa ilíaca direita, da fossa ilíaca esquerda. Então, por isso que é importante pedir sempre mais de uma incidência, que é para eu conseguir ver todas, assim, de todas as formas possíveis, avaliar por todos os ângulos que eu puder, né? Porque o raio-x, ele não vai gerar uma imagem 3D, como a gente vai ver outras que são mais avançadas, né? Outros exames que são mais avançados e conseguem ter uma visualização melhor durante um único exame, certo? E aí, como eu falei aqui, só para exemplificar, cada região tem suas incidências e que vai depender do que eu quero estudar, certo? Do que aquele paciente está apresentando. Aqui, por exemplo, uma incidência eu nem sei como é que fala isso aqui, meu povo, mas eu acho que é do croquete. É uma incidência que ela é utilizada para avaliar um crescimento ósseo anormal entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur, né? Então, já seria ali uma incidência mais para ortopedia. Aqui é uma incidência de Hertz, que é para o paciente, ele faz essa hiperextensão, né, da cervical, para eu conseguir avaliar mais ali a mandíbula. Então, ali um paciente que está com lesão, alguma lesão craniana, né? E aí eu quero avaliar melhor essa incidência, ela é muito utilizada. E aqui, né, um paciente que está aqui em decúbito lateral, né? Que fez uma radiografia de coluna lombar, certo? Também é utilizado. Por exemplo, pacientes com osteoporose, que tem, né, que já sofreram fraturas, eu quero avaliar se esse paciente tem uma fratura, se ele tem um desgaste, que eu posso utilizar também, certo? E aí, sempre, né, aqui é a importância de que a clínica, né, que vai mandar no paciente, né, e aí eu sempre tenho que fazer essa tipo, associação, né, do que é que o paciente está sentindo, com a incidência que eu vou solicitar, certo? E aqui, eu acabei nem falando, mas, tipo assim, uma coisa que a gente vai ver muito em todos os exames, né, e que a gente pode muitas vezes se confundir, assim, no começo, é a questão da lateralidade que é invertida no exame de imagem, né? Aqui vocês estão vendo para a tela que, se vocês forem falar literalmente, né, o coração está do lado direito. Mas isso é porque você tem que sempre pensar que você está olhando para o paciente, né? E aí o paciente vai estar virado para você. Porque você só veria, né? Da mesma forma se o paciente estivesse, né, de costas, mas ele vai estar virado para você e você olhando para ele. Então você tem, né, que fazer essa meio que inversão na sua cabeça.
de que o que é o meu lado direito é o lado esquerdo no exame, certo? Então, por isso que o coração está aqui, por isso que a bolha gástrica está aqui, né? Por isso que o fígado está aqui, beleza? Isso é muito com prática, gente, mas tem que colocar na cabeça que existe essa lateralidade nos exames.